Bem-vindo ao programa Podercast, que tem impactado muitas vidas e com certeza você vai ser impactado. Então assista até o final e já vai chegando e vai dando like, em nome de Jesus. Irmã Milena, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Olá! Muito bom estar aqui de novo pela terceira vez. Isso. Ó, você que não assistiu, a irmã Milena participou do Podcast 33, é o programa que tem mais visualizações até hoje, está chegando a 200 mil. E também ela participou do programa Podcast 49. Então, se você não assistiu o 33, 33 ela contou do início de tudo, da caminhada. E o 49 trouxe mais conhecimento, foi muito bom os dois. Então, vai lá na playlist Podcast Completo. Se você não assistiu, vai lá, podcast completo, vai no número 33 e depois vai no 49, que vai ser muito edificante. Muitos testemunhos, muitas pessoas chegou no canal através do programa Podcast 33. Irmã Milena, daquele tempo para cá, muitas coisas aconteceu e eu vi lançamento, eu vi mentoria, que você ajudando pessoas. Quando essas pessoas começaram a chegar e começaram a pedir ajuda para você, qual o principal problema, qual a principal dificuldade que essas pessoas procuraram você e você conseguiu ajudar essas pessoas? Vamos lá. Principal problema. Muitas pessoas, elas não sabem qual o problema que tem. Então vem muita gente assim, Milena, não tô bem, mas eu não sei o que tá acontecendo. Me ajuda. Assim, ela tem... Eu costumo trazer essa metáfora, né, de um telhado gotejando. Então, às vezes, a gente tenta resolver o problema da goteira com balde. Esse daqui é só um efeito. Qual é a causa? Então, assim, elas vêm com efeitos que são, às vezes, insegurança, procrastinação. Tem uma área da minha vida, muitas vezes, profissional bloqueada. Não sei o que tá acontecendo. E aí, a partir disso, a gente começa a cavar, cavar, cavar. Aí tem esse ponto, caramba, eu não fazia ideia do porquê que esse problema, a nível emocional, né, tava impactando, tava travando tanto assim a minha vida. E até mesmo espiritualmente falando. Por conta do Podercast, por conta, né, de eu ter esse posicionamento com uma pessoa que cuida das emoções, mas que é cristã, vem muitas pessoas também falando, Milena, eu não sei o que acontece comigo, mas eu não consigo me conectar com Deus. Tem algum problema, eu não consigo fluir, eu não consigo, às vezes, ter segurança em Deus, às vezes eu não consigo ter confiança. Então vem muito essa questão também, tem aparecido bastante. É interessante que eu estava num retiro espiritual e estava um irmão Wilson e a esposa dele que conheceu o canal através do programa Podcast 33 e eu falei, e eles falando que foi uma benção, eu falei, então faz uma pergunta que eu vou fazer. Eu anotei, mas aí eu vou ver se eu lembro, Wilson. É mais ou menos o que você acabou de falar, porque tem pessoas que chegam e não sabem falar o seu problema que tem. É mais ou menos assim, a pessoa procura você, me ajuda. Aí você pergunta, mas você quer ajuda em quê? Eu falo, eu não sei. Então acontece muito isso. Acontece. E o problema é o quê? Emocional, mental, físico e espiritual. A pergunta de sempre, né, pastor? A pergunta de $1 milhão que todo mundo quer saber. Eu costumo dizer que tem de tudo um pouco. Então, o que eu ensino hoje nos meus atendimentos individuais, para quem tem essa questão, e para as minhas alunas também na Academia Crisólia de Desenvolvimento, é ela aprender a discernir e entender, assim, separar. Peraí, nessa parte aqui eu vou lidar com isso, nessa parte aqui eu vou lidar com isso, nessa parte aqui eu vou lidar com isso. Então, essas questões, elas são juntas e misturadas, elas acontecem nos desafios da nossa vida. Vai ter uma parte que é emocional, vai ter uma parte que é espiritual, vai ter uma parte que eu preciso de um desenvolvimento pessoal, eu preciso de um certo conhecimento. Então, é sempre isso, é os três, vamos dizer assim. Você teve muita experiência na libertação nesse tempo para cá, ajudando essas pessoas? Quiser compartilhar algumas experiências aí? Olha, tive muitas experiências. Eu falei até com o pastor, vamos puxar um pouco hoje pro lado mais espiritual, porque nos primeiros pontos a gente foi bem falando sobre emoções, aí no segundo a gente falou de uma parte mais técnica, né? De lá pra cá, a minha vida espiritual, ela deu um salto muito grande. Vamos dizer, você quer dizer salto cresceu mais? Cresceu muito, assim, Tem o quê? Um ano? Que foi o primeiro? Vai fazer um ano, eu acho que foi em próximo de agosto, né, que a gente gravou, vai fazer um ano.
deu um salto muito grande de crescimento, de amadurecimento, de autoridade, de postura, de revelação, de discernimento também. Tipo assim, muitas vezes nos atendimentos, eu falo assim, Espírito Santo, eu tô trabalhando. Aí ele vem e começa a falar. Eu posso falar aqui um ponto, assim, você me permite entrar aqui numa parte espiritual? Claro, Milena, por favor! Porque o pessoal já, assim, muita gente já vem, assim, com essa segurança, né? Poxa, Milena, eu gostei da forma que você se posiciona, que você fala, então seja livre. E aí, tem muitos casos que tem muita questão emocional, mas tem um ponto espiritual também. Então, eu peço muita sabedoria para que eu não fique bitolada dentro do espiritual, mas também que o meu entendimento do espiritual também não fique é, passando por cima de questões que são da alma. É claro que as duas elas estão interligadas, mas quando a gente tem essa maturidade para tratar uma coisa, outra coisa, a gente consegue ter um posicionamento assertivo na oração e também assertivo até mesmo na oração, assim, que eu digo de batalha espiritual. Mas as orações, a gente tem vários tipos de orações, né? Mas dentro do sentido de orar, de eu levar as questões da minha alma entregando pro Senhor. Eu falo muito isso para as minhas alunas na academia também. Mas veja bem, eu só consigo fazer isso daqui se eu tenho conhecimento do que tá me machucando. Às vezes as pessoas elas reagem de uma forma, ela não sabe porque ela reage dessa forma. Tá fazendo sentido? Então, eu busco muito essa questão aqui. Eu vou falando, eu vou embora, né? Já até esqueci qual era a pergunta. Das Das experiências. experiências, maravilha. Então, acontece muito isso nos atendimentos. Aí eu falo, Espírito Santo, calma aí que eu tô trabalhando. Mas tem acontecido muito nos Você lembra de alguma atendimentos. experiência muito forte que você fala, você mesmo ficar impressionado com aquela experiência? Cara, teve uma essa semana. E essa semana foi. E essa semana. Pastor. Eu falo, Jesus, eu estou feliz contigo. Mas tem muitas. Essa semana eu atendi um rapaz que ele já foi da maçonaria e ele veio por um desafio em relação a uma área específica na vida. Não vou trazer muitos detalhes, né? Vamos só para a parte que interessa. Mas diante do passado dele, dentro do ocultismo, quando ele voltou para Jesus, ele era cristão, se envolveu em outras coisas, e quando voltou para Jesus, ele sofreu, né? Porque quando a pessoa tem um passado de que tá no ocultismo, se envolveu com bruxaria, maçonaria, essas questões, quando volta para Jesus, aquelas influências que estavam na vida daquelas pessoas, elas requerem aquilo que no passado elas deram abertura. E aí ele falou um pouco sobre isso, que ele quase morreu várias vezes, que enquanto ele dormia os demônios vinham e atormentavam. Falou, Milena, eles tentavam tirar os meus braços, os meus órgãos, a minha mão, minha perna, minha pele ficava toda escura, toda preta. E, e aí eu atendi ele, assim, completamente com uma sessão de mentoria e terapêutica. Eu uno os dois, né? Um ponto de empurrão e um ponto de autoconhecimento, de análise, né? Não é só uma terapia, assim, tradicional. Então eu trago muito essa... Se for necessário confrontar a pessoa, na forma que eu atendo, eu trago esse confronto. Na terapia tradicional, não, a pessoa, ela percorre o caminho dela, né? Então ali, as pessoas que vêm até mim, ela, Milena, eu tenho essa confiança, você pode me confrontar com o que você tá vendo e eu não tô vendo, em prol de desenvolvimento. E aí, foi muito impactante, foi muito forte, porque quando ele entrou na sessão, eu já senti muito forte no meu coração. O Espírito Santo falando assim, ele precisa renunciar a algo e ele sabe o que é. Aí eu, tipo assim, Jesus, ele acabou de entrar, vou dar uma segurada. Aí eu fiz a sessão normalmente, como eu faço a primeira sessão e tudo mais. E aí no finalzinho, assim, estávamos quase encerrando. Aí, tipo assim, quando o Senhor fala com a gente não fala, eu não sei se isso acontece com o Senhor, mas eu fico assim, eu fico passando mal. Eu tenho que falar. Porque senão o negócio fica, meu Deus, eu não falei o negócio, eu tinha que ter falado. Aí eu falei, olha,
Eu já falei pro Espírito Santo que eu tô trabalhando, mas ele ainda tá falando aqui no meu ouvido. Eu posso te falar uma coisa? Aí ele, claro, Milena, fica livre, fica em paz. Eu vim justamente por causa disso. Eu te acompanho na internet, eu já vi que você sobe um monte. Fala, que bom. Então, uma dica aqui pra quem é terapeuta, só um parêntese aqui. As pessoas elas me perguntam muito, Milena, eu tô sentindo isso de unir as duas, mas eu não sei como. Gente, é muito simples. Começa a mostrar teu estilo de vida. Porque o teu estilo de vida vai atrair as pessoas que estão abertas para receber. Então você não vai ter problema nenhum de, ai, será que eu falo? Será que eu não falo? As pessoas que elas vêm até mim, elas vêm por causa disso. Que acompanha pelo Já Instagram, acompanha pelo já Instagram, já acompanha pelo não vai se YouTube. assustar com Não nada. vai se assustar. Assim, eu também, obviamente, eu só vou falar se eu ver se a pessoa tá aberta, né? A gente tem discernimento de espírito, a gente entende. Tem sessão que é completamente emocional. Eu não toco em nada espiritual. E às vezes não precisa. Às vezes nem precisa. Às vezes é só um ponto ali. Aquela pessoa, ela já tem uma vida ok. Só um ponto ali que precisa ser ajustado e a gente vai trabalhando em prol de desenvolvimento. Mas voltando. E aí ele falou isso. Aí eu falei. Aí ele. Caraca, eu já renunciei tudo. Aí eu falei, mas você sabe. Aí é muito engraçado que nessa hora. Cara, é muito lindo, porque isso aqui foi um ponto de desenvolvimento também. Onde a maturidade, a experiência com Deus, o tempo no secreto, as lapidações que o Senhor vai fazendo na nossa vida, vai nos desenvolvendo também. Porque antes eu tinha muita dificuldade de trazer um confronto assim, sabe, pra pessoa. Eu pensava assim, não, deixa ela, não, tá tudo bem, no tempo dela. E aí o Senhor tem me trazido mais essa ousadia de falar o que tem que ser falado. Porque às vezes a pessoa sabe, cara, só que ela não tem força pra... Ela não tem força pra... Naquela fase, naquela estação, naquele momento. Ela precisa de um empurrão, ela precisa literalmente de um mentor e falar, olha só, vamos olhar pra essa área aqui? E aí eu falei, olha, mas você me disse isso. Você não acha que pode estar entrelaçado a essa área? Aí pronto. Aí a gente começou a aprofundar ali naquela área. Aí eu já tava até encerrando a sessão, aí eu não queria orar por ele nessa sessão. Aí eu falei, cara, eu acho que... Aí o Espírito Santo, você vai orar. Tipo assim, a gente sente, né? Aí eu falei, fulano, eu posso fazer uma oração por você? Aí ele, claro. Aí eu fiz uma oração e foi um mover muito forte. Ele tava se segurando. Eu falei, fulano, se segura não, pode soltar. Aí ele ficava assim, meu Deus, tipo, cara, o que está acontecendo aqui? E aí, assim, foi um mover muito forte. Aí eu falei, fulano, olha só, vou encerrar aqui, não vou nem te falar como é que funciona o processo de acompanhamento para mais sessões comigo. Continua aí no teu manto e depois a minha assistente conversa contigo sobre os próximos passos. Aí eu saí, ele continuou lá no manto. No dia seguinte, ele me mandou mensagem. Falou, Milena, desculpa te interromper aqui fora da sessão, mas aconteceu isso, eu conversei com a minha noiva e a gente tomou uma decisão assim, assim, assado. E nessa noite eu tive um sonho e o Senhor... fazia muito tempo que eu não tinha sonhos. E o ministério dele, ele trabalhava com cura e libertação. Ele tinha afastado do chamado, né, por um bom tempo. E aí ele falou, fazia tempo que eu não tinha uma visão assim, sonho. E o Senhor confirmou coisas no meu coração e a gente conseguiu tomar essa decisão. Eu fiquei tipo assim, cara, que lindo. Que bênção. Pode falar, pode Que falar. bênção, que bênção. E quando nós gravamos o 33 e o 49, Podcast 33 e 49, você morava no Rio de Janeiro. E agora gravando esse aqui, que é o 60, agora eu não sei, 67 ou 68, até perdi a conta, você está morando em São Paulo. E sempre nós falamos aqui em outros programas, outras pessoas falam de frequência, de ambiência, de mudar, às vezes você precisa mudar de lugar. Como está sendo São Paulo? Já se adaptou? A frequência é boa? É ruim? Cara, ele é muito engraçado. A gente já começa as polêmicas por aí, né? Eu tô morando em Alphaville hoje. E há um tempo atrás, assim, 2022, eu era muito ligada, assim, em desenvolvimento pessoal, coaching. Eu era muito ligada nesse mundo, assim, eu tava sempre nesses eventos e tudo mais. E eventos até que Ih, a gente já começou a polêmica. E eventos até que falam de Deus, então eu entrava muito nessa atmosfera.
E naquela época eu queria muito mudar pra Alphaville pra eu estar nessa atmosfera de eventos. E na frequência. E na frequência. Vamos dizer assim. Só que aí eu conversava com meu esposo, meu bem, vamos mudar pra Alphaville, que não sei o que não sei o que mais, vai ser muito bom, conexão, outra frequência, que não sei o que, nananã. Porque a Alphaville, cara, a Alphaville é diferenciado, ela tem um negócio de produtividade, de ação, de movimento, parece que quando tá lá é tudo mais fácil de fazer, de fluir. É impressionante. Enfim, então, lá atrás, quando eu ia pra Alphaville, eu já tinha essa sensação, assim, então eu tava muito... Eu ainda trabalhava com marketing, né, naquela época, então eu tava muito focada no profissional, em fazer dinheiro, em crescer, prosperar, dinheiro. Tava nessa loucura, assim. E aí eu. Vamos ver, meu bem, como é que a gente vai se sentir lá? A gente orava, chegava. Aí não sentia nada de mudar. 3 vezes. Aí a gente foi de novo. Nada. Aí, caraca, cara, eu gosto tanto daqui, eu não sinto de mudar pra cá. Aí mais uma vez, fui. Nada. Aí tá bom. Então a gente deixou. Só que no ano passado, a gente. De repente, assim, do nada. Eu falei com o Daniel, meu bem, tô pensando em mudar pra São Paulo. Aí ele, aqui eu também? Do nada, literalmente. Aí eu falei, vamos morar? Aí ele, vamos. Aí a gente orou, pum, confirmação na hora. Assim, é pra gente mudar. Aí um amigo nosso tava de mudança também, de Goiás pra Alphaville. Aí, tipo assim, foi mais um gás, a gente também tinha outros amigos em Alphaville. Falei, vamos pra Alphaville. Aí a gente decidiu mudar. Então, tá sendo muito bom. Eu não tive sentimento de mudança. A gente se mudou, a gente veio de carro, né? Trouxe as coisas tudo no carro. A gente vendeu tudo e veio pra cá. Então trouxe roupa, coisa de cozinha, né? Então foi bem mais tranquila a viagem. E aí eu cheguei na casa nova, eu tava assim, esperando a sensação de mudança. Não tive a sensação de mudança como se eu sempre tivesse morado ali. Mas por quê? Não teve essa sensação. Você sabe por quê? Olha, eu acho que é porque, assim, eu acho que era porque também teve muita confirmação de Deus. Muita, muita. Esqueci de falar dessa parte. Muita. Tipo assim, quando a gente decidiu mudar, várias pessoas, assim, o Senhor usou várias pessoas e deram palavras proféticas. Olha, deixa eu te levando por um tempo assim, assim, assado. Não vou ficar falando de profecia, não, né? Porque ainda tá se cumprindo. Então, mas, tipo assim, sei lá, umas 5 pessoas de lugares diferentes, falando sempre a mesma coisa. Antes de vir pra Alphaville, eu fui no monte umas 3 ou 4 vezes seguidas. Aí na primeira vez que eu fui, a pessoa falou. Na outra vez que eu fui, outra pessoa falou. Na outra vez, outra pessoa falou de novo. E eu tava tipo assim, caraca, em outros lugares que eu ia também, outras pessoas falavam. Então eu tava super em paz. E eu sou super desprendida também, assim. Quando eu tenho clareza de uma coisa, Deus fala, Milena, é isso. E aquilo queimou no meu coração, eu falo, vambora. Então acho que tudo foi contribuindo pra essa tranquilidade. Mas aí teve outro profeta também que falou que eu não vou ficar muito tempo em São Paulo também. E vai pra onde? Estados Unidos. Oh, aí é bom, né? E minha irmã tá indo pra Dinamarca agora. Então já é mais uma ponte ali na Europa que já conecta com outra palavra dos 4 cantos da Terra. Vambora, eu só vou. Eu tava acompanhando seu Instagram, e aí vi você subindo um monte. E eu falei, a irmã Milena vai virar a irmã do coque. Sobe um monte pra orar, coisa e tal. Você não tem medo? Ou você quer estabelecer, não, eu sou cristã mesmo, porque você tem um público cristão, mas talvez pessoas que não são cristãos, talvez as pessoas Uhum. que não acreditam em Deus, não sei se você tem esse público. Mas de perder pessoas, falar assim, ó, irmão, subir um monte é demais pra mim. E por que subir um monte pra orar? Eu faço uma brincadeira que eu sou irmã do coque de botox e preenchimento, né? Vocês estão vendo. Tá um pouco vencido. No último episódio ele tava mais acendia, tinha acabado de fazer. E o batoninho vermelho, que o pessoal gostou muito. Então eu sou irmã do coque de botox. Então eu faço essa brincadeira pra trazer essa descontraída. Subir no monte, o que que. Se eu tenho medo ou não, vamos lá, vamos por partes, que eu sou muito acelerada. Eu não tenho medo, porque assim. Tem muitas pessoas que elas têm fome e sede, mas elas têm um estereótipo, que, por exemplo, subir do monte é só pra quem é irmã do coque mesmo, a senhorinha de cabelo branco, da saia no pé, do véu na cabeça. A gente encontra muitas pessoas assim no monte, eu às vezes eu levo até susto. Tipo assim, tô subindo, aí vejo uma pessoa toda de branco, assim, com véu. A paz. É, mas ok, nada contra também.
Então, eu gosto de trazer esse outro lado de você não precisa ter um estereótipo X para você buscar a Deus num outro nível de profundidade. Não tem estereótipo, não é porque você é da Assembleia. É óbvio que a gente vê isso em algumas determinadas denominações. Então, eu tenho muito esse intuito, pastor, de trazer a profundidade com Deus traduzida. Como assim traduzida? Numa linguagem que a pessoa entenda. Porque como eu fui muito ferida pela religiosidade, e eu quero trazer até um parêntese aqui sobre a religiosidade, existem duas coisas. Existe a religiosidade, que é realmente uma religiosidade, um espírito de religiosidade, de cegueira espiritual. E existe a pessoa que está num nível X que ela não consegue compreender o nível Y. Então ela interpreta o Y como religiosidade. Se eu tô no raso, coisas que gente que tá na profundidade faz é uma possibilidade muito grande que eu enxergue como religiosidade. Então eu busco ter muito cuidado, eu peço muita sabedoria de Deus para que eu consiga fazer essa tradução. Então, por exemplo, quando eu tô na Academia Grisalha de Desenvolvimento, lá a gente trabalha cursos voltados para a alma e tem cursos voltados mais para a parte espiritual e tem cursos que eu transito sobre os dois. E aí é muito comum eu falar assim, gente, deixa eu falar aqui isso aqui numa linguagem da alma. Porque as nossas emoções, elas são assim assado, porque o teu pai, quando te trata assim, quando o teu contexto familiar é dessa forma, você sente dessa forma, então você é propício a isso. Exemplo. Agora, deixa eu traduzir isso para o mundo espiritual. Como que o inimigo, ele usa isso para te aprisionar? Então, eu trago essa linguagem assim. Uma pessoa que que tem mais visão, que tem uma visão profética aberta, que tem esse entendimento, muitas vezes essa pessoa, ela não tem a visão da alma. Então, ela vai tender a achar que é tudo espiritual. Assim, não é sobre certo e errado. Ah, essa pessoa tá errada. São visões, ela não teve esse entendimento, não teve esse estudo, e é por isso que ela não vê. Então, tipo assim, estamos propícios a determinados ataques. Por exemplo, a pessoa que não tem essa visão, é muito propício que ela caia dentro de um contexto, ou pelo menos de uma comunicação religiosa. Se eu tô falando com uma pessoa que ela não conhece Jesus, não entende de monte, não entende de nada disso, eu não vou utilizar o crentez para essa pessoa. Eu vou ver um ponto de comunicação com ela para eu me comunicar com ela. Você vai evangelizar um morador de rua e um milionário da mesma forma? Não tem como. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de traduzir a linguagem. Eu não tenho medo porque eu quero falar justamente com a pessoa que ela tá nesse ponto. Eu quero mais de Deus, mas eu não quero ficar bitolada, eu não quero ficar doida. Eu tenho resistência a pessoas que agem assim, assim, assado, que falem assim, assim, assado, que falam, olha, isso é capeta, isso aqui. Assim, às vezes, com pessoas que estão dentro desse mesmo mundo que eu ligo pra uma amiga e falo, amiga, o capeta se levantou. Mas eu não vou falar isso no Instagram. No telefone, amiga, o diabo tá assim, assim. Porque eu tô vendo como que ele tá agindo naquela situação. Mas assim, se a pessoa não tem essa visão, eu vou falar de uma forma que ela entenda. Às vezes o inimigo ele se levanta, como a gente falou nos outros episódios, por conta de uma ferida emocional. Então lá pro Instagram, eu vou trazer ênfase nessa parte, e aí eu vou trazendo dentro dessa comunicação de que não precisa de um estereótipo. Aí respondendo a outra pergunta do Senhor, por que ir no monte? Não é a mesma coisa orar no meu quarto e orar no monte? Eu já fui essa pessoa que eu ridicularizava. Só que quando a gente quer estar num nível de profundidade maior com o Senhor, a gente entende o quanto que a renúncia ela é forte no mundo espiritual. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê isso claramente dentro de sacrifícios, dentro de guerras. Então, se as pessoas elas iam para Deus com o coração limpo, se elas obedeciam, vencia a guerra. E as guerras são sinônimos, vamos dizer assim. A gente pode pegar as guerras de luta mesmo do Antigo Testamento e utilizar como sinônimo para a batalha espiritual. Então, a Bíblia, lendo a Bíblia, você pode ler a Bíblia dentro de uma linguagem teológica e dentro de uma linguagem profética. Então, olhando dentro de uma linguagem profética, a gente pode fazer essas assimilações. Então,
Quando tinha uma batalha, como que o pessoal se preparava pra batalha? Cara, eles eram purificados. Cara, Esther, quando teve aquele problema lá que os judeus iam ser mortos, perseguidos, o que que ela faz? Ela convoca todo mundo pra fazer um jejum de 3 dias. Então a gente entende que existem ferramentas espirituais que movimentam o mundo espiritual. Então quando você vai para um monte, você não vai só orar no meio do mato. Você tá renunciando tempo que você poderia estar trabalhando, fazendo dinheiro, que você poderia estar fazendo outras coisas que são importantes. Fazer dinheiro é importante, trabalhar é importante, mas às vezes tem momentos específicos que a gente precisa abrir mão de algumas coisas pra gente dizer assim: cara, Senhor, é importante estar com você. Eu quero estar com o Senhor. Então eu abro mão disso pra estar com o Senhor. Então, assim, tem montes que a gente vai. É 1 hora e meia de casa, né? Então, eu tô dizendo pra Deus, Senhor, eu abro mão dessas distrações de dentro da minha casa, eu abro mão das distrações do meu trabalho, eu abro mão do meu interesse de prosperar, de crescer, que obviamente não é que é errado, não é, eu quero cresça, prospere, eu adoro crescer, gente. Eu quero morar numa mansão, eu já falei pro Deus, Senhor, eu quero morar numa mansão. Isso tem perdido cada vez mais o valor dentro de mim, mas eu ainda quero. Então não é errado você buscar ser próspero. Só que a gente entende o valor e o preço de uma renúncia. De você, cara, abrir mão de. O jejum ele fala sobre purificação, ele fala sobre santificação. Então quando a gente tá indo pra esse lugar, eu estou me santificando. Eu não tô fazendo isso pra ser melhor que você que não vai. Eu não tô fazendo isso pra. Isso aqui é uma coisa que Deus tem falado muito comigo. Porque, mais um parêntese, a gente vai abrindo várias janelas, né? E eu já volto pra concluir a questão do monte. A gente, muitas vezes, quer buscar o poder de Deus, mas não quer buscar Deus. Cara, isso é muito forte. Muitas vezes, muita gente, e o Senhor nos pega no meio do caminho. Olha só, tu quer o meu poder? É isso mesmo que tu quer? Aí a gente começa a se movimentar, começa a servir, aí tu vê a guerra que é, a afronta, como que as batalhas se levantam na tua vida. E aí tu tem que fazer uma escolha. Tu vai querer isso mesmo? Tu vai querer isso mesmo? Então, tipo assim, só permanece nessa vida se a gente tem muita paixão por Deus em essência. Não por. Cara, é muito complexo esse assunto, pastor. É por isso que muita gente entra dentro da religiosidade. Cara, tem muitos motivos. É porque não é fácil. E, gente, são muitas janelas que dá pra gente entrar aqui. Mas, voltando pra questão do monte, enxergue como um tempo de consagração. Não tenham medo. Porque eu quero atrair justamente essas pessoas que querem, mas têm medo de se tornarem bitolados, loucos. E é desafiador, porque quando você começa a ver o mundo espiritual, é desafiador. Porque tu tá vendo muita coisa que ninguém vê. Então você realmente parece louco às vezes. Então eu oro muito por sabedoria. Eu falo, Deus, eu tenho uma unção profética, o Senhor tá me levando por um caminho, mas eu quero continuar sendo esposa do Daniel, filha da Eloí, irmã da Joyce. Eu quero continuar sendo essa pessoa. Amiga das minhas amigas que não estão no mesmo patamar de discernimento, de visão que eu. Eu entendo que isso requer, em determinados momentos, níveis de separação, mas Deus me ajuda a ter sabedoria para lidar com tudo isso. Então eu busco ter esse cuidado. E é interessante que na academia, né? Você também ora por cura física. Uhum. Quando você começou a academia, você pensou que ia orar pelas pessoas por cura física, não emocional? Ou foi acontecendo isso? E se já teve resultado, testemunhos de pessoas que foram curadas fisicamente, e você lembra disso? A cura física, eu confesso que é uma coisa que eu preciso ativar mais em mim. Aconteceram algumas coisas que mexeram um pouco na minha fé.
em relação à cura. E aí, estudando depois, eu fui entendendo mais sobre essa questão. Até o pastor Ariston, ele fala muito sobre essa questão de cura, ele tem um treinamento, né? E, e aí, por um tempo, isso ficou um pouco adormecido em mim. Só que aí a gente aprende também com o apóstolo Robson. Ele fala assim: algo esfriou na tua vida, volta para aquele lugar. Começa a ler de novo, começa a buscar, volta para aquele ambiente, volta para aquele lugar que você estava quando aquilo tudo estava fluindo. Às vezes, dar um passo assim não significa retroceder, é para que tu volte a se encher. Então, o Senhor foi falando comigo sobre cura física mais uma vez. E até quando eu tava no monte lá no Rio de Janeiro, antes de vir pra cá, foi no último dia que eu fui no monte. Foi muito especial. Nossa, aquele dia. Gente, é muito bom ir pro monte. Vá pro monte, cara. Tu vai ver. É cada loucura. E, pô, tem um monte de história só Você de achou monte algum pra monte contar. aqui em Alphaville? Tem um monte. Em Alphaville tem Barueri. A gente tá indo também. Eu tô indo, assim. E agora vai ter a preparação pro próximo Na Mesa com Grisolha, que é um evento presencial. Então Depois nós vamos falar desse evento. eu sempre me preparo muito pra esse evento. Aí, beleza. Então, nesse dia que eu tava no monte, a gente ia em grupo, né? E você vai no monte, aí a galera vê. Nossa, eu posso ir junto? Então, juntou uma galera pra ir no monte. Aí, nesse dia, uma menina, ela passou mal lá em cima. Aí, a gente orou pra que ela melhorasse, né? Ela foi melhorando e tudo mais. E aí, nessa oração, aquilo imediatamente se ativou dentro de mim de novo. Aí, beleza. Eu e minha amiga, a gente desceu antes, porque a gente tinha compromisso. E aí, quando eu desci, uma senhora parou a gente e pediu ajuda financeira. E aí eu parei pra ouvir ela falou que tinha perdido o esposo e ela tava debilitada da saúde física dela, tava com diabetes, com as pernas inchadas também. E ela não tinha dinheiro pra pagar o aluguel e ela tava prestes a ser despejada. E aí, assim, aí que a gente vê se a nossa alma vai apitar ou não, né? E eu até conversei com a minha amiga depois disso, no carro. Ela falou: Nossa, Milena, na minha cabeça já começou a vir. E ela tá parando a gente só porque a gente tá vestida melhor e parou a gente pra pedir dinheiro, que não sei o que, nananã. Me saltou isso. A gente foi conversando sobre isso, né? E isso quase saltou em mim também. Porque quando você vai no monte. Gente, eu ando assim, tá? De brinco, Sobe o monte colar. assim? Eu subo um monte assim. O pastor. Aí teve um dia que eu fui pro monte de salto, porque eu tenho um monte de saltinho pequenininho, eu não tenho um sapato baixo. Aí eu fui pro monte de salto. Foi melhor do que ir de rasteira. Sério, tava todo mundo perrengue lá e eu lá de boa, assim, que o salto tava dando estabilidade. Ai, eu dou risada. Então as pessoas, elas te olham estranho, tipo assim. Então uma amiga minha falou, Pai do Senhor. E ele, tipo, nem responde. Enfim, então a gente passa por essas coisas, mas eu não ligo não, tá tudo bem. E aí, veio nesse pensamento assim na minha cabeça, pô, só porque eu tô bem vestida, a mulher tá me abordando pra pedir dinheiro. Aí eu parei, silenciei esse pensamento na hora, eu falei, o que a senhora precisa? Aí eu fui ouvir a história dela, aquele corte polêmico que eu falei, eu nunca oro por ninguém sem antes perguntar, sem antes saber sobre a história dela. Enfim, então eu realmente faço isso. O que a senhora precisa? O que a senhora tá passando? Aí ela falou que tava com saúde debilitada e tudo mais. Aí eu falei, a senhora crê que pode ser curada? Aí ela, eu creio. Eu creio. Ela falou, eu creio meio assim. Aí tinha uma mulher do lado dela, tipo assim, julgando ela e a gente, né? Aí eu orei por ela. E eu comecei a profetizar na vida dela sobre identidade, sobre ela acreditar na capacidade dela, sobre o potencial dela. E aí eu comecei a falar que o Senhor te levanta hoje pra você caminhar com as tuas próprias pernas, o Senhor te restaura a tua saúde. Aí eu comecei a destruir os sintomas físicos de dor que ela tava sentindo. Aí eu mandei depois ela levantar e testar. Falei, testa essa perna aí pra ver se ela ainda tá doendo. Aí ela testou assim, passou. Aí tipo, ela ficou assim meio sem acreditar no que tava acontecendo. E eu olho pra cara da minha amiga olha pra minha cara, a gente morre de rir.
Porque, tipo, cara, eu não me acostumo nunca. Aí, beleza. Aí, abençoei ela com a semente financeira, que também era o que ela tava precisando. E aí, a gente tava indo embora. Aí veio outra moça. Moça, irmã! Eu tô meio rouca, gente, desculpe. Irmã, você pode orar por mim também? Ela, nossa, irmã tem uma unção. Aí eu, tipo assim, o que está acontecendo? A irmã tem uma unção. Eu vi a irmã orando. Assim mesmo que eu tava falando, nem mais nem menos. A senhora tava orando por ela. Nossa, eu desci do carro com uma dor muito grande nas pernas. E eu tenho que trabalhar para ajudar minhas filhas. As filhas dela estavam ali do lado. Aí ela falando, ai Jesus, eu tô com muita dor nas minhas pernas, eu vou subir um monte, a chegar em casa, eu vou ter que gastar um dinheiro que eu não tenho pra comprar remédio, nananã. Ai, Jesus, é muito louco, cara, é muito doido as coisas que acontecem. Aí eu fui orar por ela, perguntei qual era o sintoma que ela tava sentindo, né? Aí eu Cara, muito engraçado, porque o pessoal que é pentecostal, eu já fui de igreja pentecostal, mas eu não tenho essa raiz pentecostal, né? Eu sou mais assim. Eu acho muito engraçado, não é um deboche, é que eu acho engraçado mesmo, assim, o quanto que os pentecostais eu acho bonito, eles têm essa entrega, sabe? É uma entrega diferente que os pentecostais têm, e eu gosto muito disso. E por isso que eu acho engraçado, eu dou risada, tipo, é uma admiração. E aí eu botei a mão na perna dela, a mulher deu um grito de glória. Ela, meu Deus, que unção! Eu falei, tipo assim, Jesus, que loucura! Aí eu orei pela perna dela também, falei pra ela testar. Aí não sentiu dor nenhuma, ela ficou super feliz. Aí a minha amiga orou pelas filhas dela também, entregou uma palavra pras meninas. Nossa, foi muito lindo. Então, assim, a gente sai desses momentos, tipo, cara, como que Deus ainda age? Tá, a irmã Milena tá virando a irmã do coque mesmo. E só quero falar para você, nós temos um treinamento de cura divina, você que tem um desejo de ser usado em cura divina, vai estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. 19 vídeo aulas que nós ensinamos do básico ao avançado, mas e quando a irmã Milena estava falando sobre cura, que existe alguns mistérios, eu lembrei de dois fatos. Um é do meu amigo apóstolo Ronaldo Dias, que já participou de 3 podcasts, né? Estamos até marcando o 4 para voltar a falar sobre cura. Ele fala que orar por 10 pessoas, 6 pessoas é curado e 4 não era curado, e isso deixava ele triste. De vez aí depois Deus corrigiu ele, ó, você tem que focar, tem 6 que foi curado. Sim, De vez você ficar olhando para aqueles que não foram, sim, olhe para aqueles que estão sendo curados. Então isso ajudou ele e ele ministra cura, onde ele vai, muitos milagres acontecem, e ele olha para aqueles que estão sendo curados. Então, um foi curado já é um motivo de dar glória. Ah, não, ficou 10, orou por 10, 9 não foi curado, mas um foi curado. E outra coisa, aprenda algo, não foi curado naquele dia. é verdade. Porque tem pessoas que eu já orei, às vezes uma semana depois ele vem falar, pastor, eu fui melhorando e fui curado daquela doença. E outra pessoa que eu lembro do Todd White, um pastor americano, ele orou, ele testemunha isso, você pode até procurar o testemunho dele aí no YouTube, talvez você ache ele inteiro, eu já achei esse pedaço. Ele orou por 900 pessoas e não teve cura nenhuma. Eita. Ele foi perseverante, eu não sei se eu chegaria a 10, ele orou por 900 pessoas. E aí depois de uma impartição, hoje ele viaja o mundo todo para ministrar cura e ora no shopping, ora na rua. Onde ele Sim, encontra alguém doente, ele ora, e é algo impressionante. Porque existem 2 princípios para você aprender que te ajudam nisso: conhecimento e a impartição de unção. Você tem que ter conhecimento e a impartição de unção, isso destrava o seu ministério de cura. Então, tá aí na descrição. Irmã Milena, você teve um evento, quanto tempo da mesa? Foi agora? De um mês ou 2 meses? vai fazer um mês. Foi dia 15 Ah, de março. recente. Uhum. Conta aí como foi essa experiência de um evento presencial, primeiro, né? E tá se preparando o segundo. Qual é a expectativa do segundo? Gente, esse evento foi doideira misturada com loucura. Ai, foi muito bom, foi muito forte. É, tudo que eu faço, eu trago essa parte do ensino, das emoções, da alma, da autoanálise, de você se entender, de você se conhecer.
E à medida que o ambiente está propício para isso, eu faço uma oração, eu faço uma ministração. Nossa, foi muito forte, gente, foi muito forte. Eu fico até com dificuldade de falar, porque, sabe, você fala, você fica lembrando, e você fica tipo assim, caraca, que loucura. Então, a gente teve um momento de ensino, né? E aí depois eu fiz uma visualização para que as pessoas elas conseguissem trabalhar ali uma questão de cura interior, de cura na alma e abrisse o coração para receber também aquela oração. E aí no momento de oração foi um mover danado. Nossa, foi um mover muito grande de, de cura na alma. Então teve gente gritando, chorando, berrando, caía no chão. Nossa, foi muito tremendo. Foi muito, 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 muito tremendo. E eu fiz no prédio, né, onde eu moro, lá em Alphaville. Eu falei, Jesus, será que tá dando pra ouvir esses gritos? De vez em quando apareciam umas pessoas assim na porta tentando ver o que tava acontecendo. Mas foi muito profundo. Tiveram pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, falando em línguas, sendo destravadas pela primeira vez. Teve um som do riso também. Até um som do riso teve, pastor. Tô Que com um benção. mistério com o som do riso. É benção. Eu acho que é porque eu rio muito. Então foi um mover muito forte. Teve uma preparação. Eu passei a semana inteira indo no monte. Passei um bom tempo orando também, jejuando. E Você esperava que acontecesse tudo isso? Ou te surpreendeu tudo isso que aconteceu? olha, teve o antes do evento, também teve o pós-evento, então eu não esperava que acontecesse aquilo tudo, não. Nessa proporção, tanto do antes, tanto do pós. Antes do evento, toda vez. Eu gosto muito de falar dos bastidores, pastor, porque ninguém fala dos bastidores. É As bom. pessoas, elas falam muito, ai, que lindo, ai, foi o mover de Deus. As pessoas falam um pouco das batalhas e das guerras. Assim, e quem fala das batalhas e das guerras, muitas vezes falam num tom de desânimo. Olha, cuidado. Olha, porque você não pode fazer isso. Então, tipo assim, para com isso. Vamos ser maduros. Tem batalha, mas tem vitória. Ou tu não é filho de Deus. Ou tu não tem identidade firmada. E mais, as próprias circunstâncias, as próprias adversidades vão nos levando para um lugar de estabelecer identidade. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Então, ainda mais quando a gente fala da questão da alma. Por isso que a gente precisa estar atento sobre essa importância da alma. Porque, cara, vai saltar questões dentro de você. Ah, mas não tá saltando nada. Vai saltar. Ah, mas não tá tudo bem, tá toda curada. Aquele que tá de pé, cuide para que não caia. Nunca fala isso. Cara, o inimigo é muito ardiloso. E depois desse evento, eu pude ver o quão estratégias que ele monta pra parar a gente. É impressionante. Mas enfim, eu não esperava que fosse aquele tanto de coisas. Toda vez que eu tô no romper, o Senhor, ele destrava coisas muito profundas dentro de mim. A nível de alma e a nível espiritual também. No lançamento da Academia Grisolha também foi a mesma coisa. Eu Uma hora antes da aula, eu não parava de chorar. Eu chorava, 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 assim, de presença de Deus. E antes do lançamento da academia, eu tive uma revelação, assim, muito grande do quanto que Deus me amava. Foi, assim, tremendo, do nada. Eu tava me maquiando e, de repente, eu não parava de chorar. Aí eu tentava continuar aqui me maquiando, não conseguia parar de chorar. Falei, ok, eu vou começar a aula com a cara assim, então. Aí comecei a aula divulgando a academia com o rosto. Tá lá no YouTube, com o rosto todo inchado, a boca desse tamanho de choro. E aí, tipo, foi uma revelação muito grande do amor de Deus e uma consciência assim. Milena, olha só de onde que eu tirei, olha de onde eu te tirei, olha de onde você saiu, olha as coisas que você atravessou. E olha só aonde que você tá indo. Olha só aonde eu tô te levando. E aí foi um constrangimento muito grande. Então agora pro Na Mesa também foi muito, muito, muito impactante. Foram muitos romperes, foram muitos destravares. Assim, nos maiores detalhes, assim, nos maiores detalhes. Tanto que eu tava com essa jaqueta aqui no Na Mesa, e aí eu fui comprar essa jaqueta,
a roupa, né? O look pro evento. Aí eu tenho uma amiga, Aline, maravilhosa, consultora de imagem. Aí ela falou, amiga, você vai na loja tal, 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 tal. Essas são as suas lojas agora. Que são lojas mais, de roupas mais... Eu gosto muito de moda, né? Eu gosto muito de... Isso não é vaidade, tá? Vaidade é outra coisa. Eu gosto muito de cuidar de mim, assim. Ela. Então, tipo assim, o destravar já começou assim, indo em lojas que eu não iria. Aí a Nadine tava até comigo. Aí eu falei, cara, amiga, eu não vou comprar essa roupa. Aí ela, você vai comprar essa roupa. Aí eu não vou comprar essa roupa. Ela, você vai comprar. O que que você acha que essa roupa representa pra você? Aí eu falei, tá bom, eu vou comprar a roupa. Aí já foi assim, um destravar, já começou ali um tratamento. E aí as minhas amigas vieram, algumas amigas vieram do Rio de Janeiro também pra participar, pra me dar apoio e suporte. Uma pastora amiguíssima que se transformou em amiga, que é amiga da minha outra amiga, Aline. Inclusive, contratei a Aline como consultora, porque ela é demais. É, E aí eu conheci aquela pastora, ela já veio, ficou na minha casa. Ah, amiga, posso levar a pastora Rô? Eu, claro. Aí ela, pastora, vamos lá para São Paulo para o evento da Milena. Mas a Aline, ela não está preparada para me receber. Não tem isso não, a Milena é de boa, vambora. E aí, assim, a gente teve um tempo de mesa conversando, jantando. E aí a gente conversou sobre os desafios do ministério e a gente foi orar. E, cara, foi muito forte, foi muito tremendo. Foi muito tremendo. Então, ali naquela oração, a gente acessou é, uma dimensão profunda da minha alma, de trava. E a gente acessou, isso foi tão forte que eu vi o nível da alma, só que a gente acessou no nível do espírito. Então eu tive uma visão, foi uma unção danada. Sabe quando a unção vem que você não consegue ficar em pé? Aí eu tchum no chão. Aí a gente tava orando na sala, eu falei, gente, a gente tá gritando muito, são 2 horas da manhã, vamos pro closet, vamos pro quarto de guerra pra fazer menos barulho. Aí, beleza. Aí eu tchum no chão. Aí elas estavam orando, 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 orando. De repente, eu vi um. Sei lá o que que é aquilo. Não sei se é um trono. O apóstolo Robson fala muito de trono, né? Mas era um troço de pedra. E tinha um rosto, mas não era um rosto. Era pedra misturada com rosto. E parecia que a pedra tinha mão também. Mas era tipo. Tipo. Ai, não sei nem explicar direito. Mas tem em Buenos Aires. Em Buenos Aires, no centro de Buenos Aires, tem um negócio muito grande. Era tipo aquilo. Coliseu. Lá em Buenos Aires tem um Coliseu, né? Não, não é Coliseu o nome, não. É tipo. Ah, esqueci o nome, eu não tô conseguindo me lembrar. Mas era um negócio de pedra, assim. E aí. Só que tinha rosto e me olhava assim, tipo. Me encarando na minha frente, no meu rosto, assim, na minha Como se cara. fosse um inimigo. Como se fosse um inimigo, exatamente. Tipo, me afrontando e trazia medo, trazia vontade de retroceder. Aí eu falei, gente, eu tô vendo um negócio estranho aqui, eu com o olho fechado assim. Tô vendo um negócio estranho aqui. Aí elas começaram a guerrear, né, em oração. Ai, cara, foi muito louco. Olha só o que eu tô falando no podcast. A galera que me olha ali só como terapeuta agora vai falar, meu Deus, que garota louca. Não vou mais consultar ali, não. Não vou mais me consultar. Ou então, é com ela que eu vou. Aí, elas começaram a guerrear. Aí eu falei, gente, eu não vou conseguir, eu vou ter que levantar. Só que eu tava na unção, assim, então eu tava mole, elas me ajudaram a levantar. Aí elas, você vai lutar contra isso! Cara, aí a gente entra na dimensão profética, né? Quando você entra na dimensão profética, aí, cara, aí é loucura. Aí, tipo assim, não tem como ter razão. Não tem como, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que é espiritual discerne as coisas do espírito. Aquele que não é, não discerne. Então, você vai achar que é loucura até tu ter uma experiência. Até tu ter uma visão profética aberta, até tu ter uma visão. Aí tu vai entender o que eu tô falando. Então, vai ter gente que não vai entender. Então, o que que você faz? Você busca, ora, jejua, pergunta, se abre, enfim. E aí eu tava assim, sentindo a resistência pra lutar, aí eu comecei a orar em línguas. Aí eu comecei a orar em línguas, elas orando, e de uma de um lado outra do outro. Pastor, de repente veio uma unção de ousadia. E aí eu comecei. Olha a loucura. E aí eu comecei a lutar em espírito contra aquele troço. Cara, foi muito louco porque eu pulava de um jeito e a minha amiga me segurava. Aí a pastora falou: Milena, tu tava quase indo no teto.
E aí, tipo assim, aí o negócio sumiu. Sumiu. Aí sumiu. Aí eu, gente, saiu. Eu de olho fechado, assim, vendo, né, no espírito. É muito louco falar essas coisas, né? Eu falo assim, Milena, o que você tá falando? Ai, Jesus, é muito bom. Aí sumiu. Aí sumiu, aí veio uma carga de unção de novo, eu pum, no chão de novo. Aí eu comecei a ver muito clarão, muito clarão, muito clarão, muito clarão. E tipo assim, uma paz. Cara, foi muito forte. Foi muito forte. Isso tudo antes do evento, né? Depois do evento a gente teve uma outra experiência também. Ih, pastor, é muito louco. Ai, Deus, eu tô aqui falando assim, eu vou falar isso, o pessoal vai me achar louca, me achem louca. Eu vou contar pra vocês ficarem com vontade de viver também. Aí depois do evento a gente passou por uma libertação muito intensa. E assim, foi muito, muito intensa mesmo. Acho que foi a libertação mais forte que eu já fiz até agora, até esse momento. E aí depois a gente foi orar pra cancelar, né, retaliações, repasses, seja lá o que for, os contra-ataques do inimigo, fechando tudo isso. E aí a pastora Rô, ela começou a profetizar. Aí ela começou a profetizar por nós. E aí eu comecei a profetizar também. Foi a primeira vez que a minha boca foi tomada em profecia. Aí eu comecei a falar relacionado a nós estarmos passando de fase, que nós estávamos indo para um novo nível e que estávamos recebendo novas armaduras. Tipo, um novo nível mesmo. E aí, cara, foi muito louco, porque quando eu tava falando isso, eu via como se tivesse muitos anjos. A gente tava na sala da minha casa, muitos anjos na sala. E eram anjos gigantes, muito grandes. E aí, ele esticava a gente. É muito louco, cara. E aí, tipo assim, eu me via, e todas nós que estávamos na batalha, a gente sendo esticada, assim, crescendo. Aí, nesse ponto, quando eu via isso, aí eu caí na unção do riso, eu comecei a rir. Aí eu, gente, a gente tá muito grande! Eu não aguento. Aí eu caí no chão. Cara, eu nunca entrei na unção do riso Já assim, tinha naquela conseguido antes? dimensão. Já tinha umas 3 vezes, mas naquele ponto, cara, foi muito bizarro. Pastor, eu rolava no chão de um lado pro outro, de um lado pro outro. E é aquela gargalhada assim que, cara, é bizarro. É assustador até. Eu não conseguia parar de rir. Aí tinha eu, a Aline, a Rô e uma outra amiga nossa. E tinha as meninas do marketing que foram pra lá, que são amigas nossas, né? Um amigo, ele. Referência digital, ele me serve muito. Então eles vieram do Paraná pra fazer a filmagem do evento, a fotografia do evento e tudo mais. E só que elas não são do manto. Cara, eu olhei pra cara dela e ela tava tipo assim. Assustado. Aí que eu ri mais ainda. Ela, meu Deus, onde eu tô? Então foi tipo, foi muito forte, assim, dentro desse novo nível. E isso foi profetizado por muitas pessoas também. É muito legal quando uma pessoa profetiza e o Senhor ele vai lá e confirma e você vive. Então é nesse nível de doideira aí que a gente tá vivendo. E o segundo vai ser assim, dessa forma? O segundo da mesa? Tá preparando? Vai ser que mês? Vai ser dia 19, 19. sábado, sem ser esse sábado agora ou outro. Agora? Sem ser, não, Nesse sem ser mês de esse ou abril. outro, isso, De abril, em 19 de abril aqui agora. abril. Uhum, Aí, 19 de abril. se quiser fazer parte, você vai lá no Instagram, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, tem pouquíssimas vagas, já tá se esgotando, mas ainda dá tempo aí se você der uma corridinha. Então, experiência sobrenatural. E eu creio que quanto você vai organizar? Um por mês, cada 2 meses? Olha, eu tô pensando em colocar a cada 2 meses, porque a preparação é muito intensa. Então, eu tava pensando em fazer um por mês, mas como a preparação ela é muito intensa, pra esse momento eu vou. Estou pensando em colocar um pouquinho mais espaçado. Mas eu ainda tô orando sobre isso. Vamos ver o que Deus vai falar. Uma pergunta. Tem um pastor americano que ele estudou num seminário lá nos Estados Unidos, um seminário que não acredita no sobrenatural. Eu acho que esqueci o nome como eles falam lá.
Eles não acreditam mais em cura, nos dons espirituais. E esse pastor, hoje apóstolo, é usado em avivamento, curas, milagre. E ele diz que ainda aquele ensinamento ele tem que lutar até hoje, porque na mente a razão com o sobrenatural, e hoje ele é muito sobrenatural. Paralítico anda, cego Uau. enxerga. Foi usado num grande avivamento lá no Canadá. Mas ele disse que daquele ensinamento ainda atrapalha ele. E como lidar razão com sobrenatural? Como Caramba. fazer? Tem como conciliar ou não tem jeito? Razão e o sobrenatural. Eu vou te falar que é muito difícil. É muito difícil. É o que eu falei, por isso que a gente cai na religiosidade e não consegue conversar com as pessoas direito. A minha terapeuta, ela é cristã também, ela é pastora, e a gente conversa muito sobre isso, né? A gente faz esses... Ela é do manto Ela é também. do manto. Aham. Ela é muito do manto. E aí a gente conversa muito sobre isso. E aí quando eu tava... Esse ensinamento, assim, eu vou levar pra vida. Tanto que essa frase que eu utilizei aqui agora há pouco, foi até ela que me falou. Quando eu tava, assim, muito louca, assim, sobre o sobrenatural e tudo mais, tipo, caraca, que barato, que massa. Aí ela falava assim, Milena, uma das coisas mais difíceis pro profeta é ele entender que ele ainda é ser humano. Então, não esquece que você continua sendo a esposa do Daniel, a filha da sua mãe, que você tem irmãos. Não esquece. Porque quando a gente entra assim, o apóstolo Robson ele fala muito sobre isso, né? Que a unção é perigosa. E aí a Mônica conversa muito comigo sobre isso. E ela diz: o profeta, ele precisa governar sobre a unção. Porque a gente vê muito profeta que vai pra dentro do ministério e esquece família. Então a gente vê filhos dessas pessoas completamente feridos, detestam a igreja, detestam o ministério, porque via o pai servindo todo mundo e em casa era completamente diferente. Porque a pessoa que se coloca na brecha pelos outros, cara, o inimigo vai se levantar contra ela. Nós temos a identidade em Cristo e tudo mais. A gente guerreia a partir dessa identidade, mas não significa que o inimigo não vai se levantar contra a tua vida. E vai tentar de todas as formas te parar. E isso mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso emocional. A gente fica meio atento a tudo, fica estressado. Porque, poxa, imagina você tá numa batalha espiritual. Você tá guerreando em favor de uma vida de uma pessoa que ela teve um passado muito desafiador e você tá se colocando na brecha pra interceder por aquela pessoa. Os demônios que atormentam aquela pessoa, eles vão. Quem é esse daqui que tá querendo me tirar daqui? Esse lugar aqui é meu, quem você tá pensando que é? Então o inimigo, ele vai tentar contra a vida daquela pessoa também. Então isso às vezes é muito desafiador. E aí, ele vai usar do quê? Da nossa fragilidade, da nossa dor, da nossa ferida emocional. E aí, às vezes, você entra numa batalha, você não sabe que tem uma ferida emocional, e a ferida emocional, ela salta ali no meio da guerra. Isso é muito profundo. Então a gente precisa ter muita maturidade, sabedoria, humildade de reconhecer. Principalmente humildade. Cara, você quer ser usado por Deus, tu precisa ser humilde. Você precisa ser humilde, você precisa ser aprender a ser repreendido. Eu tinha muita dificuldade de ser repreendido. Por conta do orgulho que a gente falou nos últimos podcasts, né? Eu tinha muita dificuldade da repreensão. Então, é algo que eu tenho que aprender todos os dias. O que eu preciso melhorar aqui? Ser repreendido por uma pessoa dói. Agora, ser repreendido por Deus, quando Deus te dá assim, olha, cuidado com isso daqui, olha pra isso daqui, também dói. Deixa eu trazer aqui um parênteses de um ponto importante, que entra na questão da religiosidade. E que isso tem um pé numa ferida emocional. Principalmente mulheres. Homens também. Mas de forma diferente, age de forma diferente. Como eu falei em outros episódios também, nós temos muito essa questão, mulheres, da performance. Por conta de ser muito repreendido pela mãe, fazer direito, perfeito, enfim. Então, essa ferida da performance muitas vezes vai para o relacionamento com Deus. Para a mulher que foi muito ferida pela figura feminina, ela não tolera errar, não suporta errar. Então é muito duro
errar. Então a gente precisa ter muito cuidado para não trazer um espírito de performance e utilizar de ferramentas como jejum e oração, consagração, para colocar isso acima. Não, eu vou usar isso daqui, porque eu tenho que ser pura. Eu tenho que limpar aqui a minha unção. A minha unção, eu não posso errar, eu não posso falhar. E tem muita gente que fica bitolado dentro de jejum, oração, nananã, e não consegue fazer essa separação. Peraí, eu tenho uma família, tenho uma casa, e aí fica todo mundo muito junto nisso. E tipo assim, quando vai conversar com uma pessoa que tá num nível abaixo, não tem essa sensibilidade no tato de entender que aquela pessoa não tem um discernimento ainda. Olha, você tem que isso. Não, não pode. Tem que ter muito cuidado, porque o passado, ele fica querendo voltar nos nossos comportamentos. E aí, quando você é um líder que tem essa questão da performance, você vai repreender uma pessoa, não entende que ela. Cara, você tá falando outra língua. Aquela pessoa naquele nível ali, que ela não entende ainda sobre o profético, sobre o sobrenatural e tudo mais. Cara, o apóstolo Robson ele falou uma coisa. Eu tô falando muito do apóstolo Robson porque eu tô estudando muito o conteúdo dele. Ele falou uma coisa que eu achei sensacional. Que ele fala assim: às vezes eu tô muito no profético e eu quero repreender a pessoa e falar: você tem que fazer jejum, você tem que fazer oração, orar 3 horas em línguas. Você já fez isso? Aí não, preciso trazer aqui do pastoreio, que tem amor pela ovelha, que tem paciência. Então, se o profeta, ele não sabe ter essa sensibilidade do pastoreio, falando num ponto espiritual, agora dentro de um ponto almático, se ele não tem esse conhecimento sobre o passado dele, sobre as tendências de comportamento de acordo com a criação e tudo mais, é isso que eu trabalho muito na academia e nas sessões individuais, para a pessoa trazer essa visão. Eu falo, gente, olha só, vocês não vão depender de mim. Você vai fazer um atendimento individual comigo, você não vai depender de mim pra tua vida toda. Não vou ficar contigo para sempre. Então eu te ensino. Olha aqui, assiste essas aulas aqui. Academia Cristã de Desenvolvimento. Aprende a se analisar, a se entender, a discernir o que é espiritual, o que é emocional. Aprende a entender sobre essa dinâmica dessa mistura, como que as coisas elas agem, porque aí você vai ter muito mais sabedoria. Muito mais sabedoria. Então hoje, quando eu vou pro meu secreto, eu falo, Senhor, depois do evento aconteceu várias coisas assim. Uma amiga minha até falou que quando ela voltava, ela teve uma visão e veio uma palavra assim, muito grande, rachadura, do inimigo tentando distanciar a nossa conexão. E realmente aconteceu, assim, tentativas. Então, se eu não tenho discernimento, peraí, a minha alma tá falando aqui, porque tem um ponto aqui que eu preciso tratar em relação a essas coisas aqui que aconteceram no meu passado, e o inimigo tá se aproveitando disso para criar uma situação XYZ, então eu preciso ter cuidado, tratar essa ferida aqui e orar. Eu não vou só orar e achar que tá tudo resolvendo. Não. O que eu preciso trabalhar aqui? E essas questões que eu identifico, eu trago também em oração. Eu trabalho no emocional e eu trago. Senhor, olha só, eu tô observando isso. Sabe o que eu peço muito? Espírito de quebrantamento. Deus, me quebranta para que eu tenha convicção da dimensão do quanto que isso dói em mim, porque a gente coloca uma capa, uma armadura para não doer, né? E eu falo muito que a cura vem pelo sentir. Então, Senhor, me ajuda a colocar esse sentimento para fora, para que eu derrame isso diante de ti e que eu seja curada, em nome de Jesus. Então, eu faço muito essa dinâmica de entender e orar, e declarar, e exercer autoridade, e lembrar da minha identidade, e pedir perdão quando necessário, e conversar, e alinhar, porque assim a gente vai fechando todas as brechas. Você que não assistiu o Podcast 33 e 49, falamos bastante sobre alma, sobre mente, sobre isso. Também falamos do espiritual, mas você vai entender também bastante. Então assiste o Podcast 33 e o 49. E sobre isso eu estava lembrando de algo, talvez é uma ilustração que muita gente conhece, talvez você conhece, é que estava tendo um enchente, o homem estava em cima do telhado, e aí passou uma pessoa de barco, vem aqui. Ele falou, não, tô orando aqui, Deus vai me dar o livramento. Aí passou um helicóptero, jogou a corda, sobe aí. Ele falou, não, tô orando, Deus vai me dar um livramento. Aí ele morre na enchente. Aí ele sobe no céu, revoltado com Deus. Deus, eu estava lá confiando em você, que ia me livrar. E aí Deus fala assim para ele, mas eu enviei o barco.
enviou o helicóptero e você não quis. Porque tem coisa que nós temos que orar e às vezes Deus já enviou a resposta, mas só que você não toma atitude, que tem a ver com questões da alma e da mente. E, e algo interessante que também você fala na academia, que eu já vi, pelo menos, não sei se mudou, né? Pelo menos quando você lançou, que você fala muito da identidade. Explica sobre isso, como é importante a pessoa descobrir a sua identidade. Uhum. Isso daí tem a ver com o quê? Com identidade como coach, identidade. E qual é o exemplo da identidade que você fala? Quando eu falo sobre identidade, especificamente no curso que eu tenho dentro da academia, que é um curso de identidade, eu trago todo um contexto sobre a queda do homem, a postura, a posição, o que a queda significa para o homem, e o que Jesus faz por nós. Então, eu trago todo esse contexto, porque quem é cristão, para ter identidade firmada, precisa saber o que Jesus fez por ele. Se você não entende o significado da cruz, do sacrifício de Cristo, do sangue, se você não entende esses pontos, não adianta, a tua identidade não tá firmada. Então, falando aqui no ponto espiritual, eu fomento muito essa questão aqui. E aí eu falo sobre autoimagem versus identidade. A autoimagem é a percepção que você tem sobre si mesmo a partir do que pessoas que tiveram autoridade na sua vida falaram sobre você. Então, seu pai, sua mãe, seus professores, parentes, pastores. Então, pessoas que têm autoridade sobre você, elas criam uma autoimagem sobre quem você é. E principalmente a criança, que a autoridade máxima são os pais, os professores, e o desenvolvimento da personalidade, de como aquela criança se vê do 0 aos 7 anos. Então, isso aqui vai formando a forma que ela se entende por ela, sobre quem ela é. Só que isso não é a identidade dela, isso é a autoimagem. E aí, muita gente acha que é uma coisa, mas não é. É bloqueio, é ferida, é trauma. Então, por exemplo, as pessoas que querem ajudar todo mundo, fazem tudo por outro. Aí fala assim, porque meu coração é muito bom. Não é. Tá compensando alguma coisa. Aí você vai entender a história da pessoa, ela tá querendo salvar o pai, tá querendo salvar a mãe, Aquele que quer inconscientemente ajudar todo falando. mundo, é porque tem alguma ferida? Ele ajuda todo mundo e às vezes até se prejudica a si mesmo. Com Isso é uma certeza, ferida? tudo aquilo que é excesso fala sobre uma falta. Todo excesso vai falar sobre uma falta. Então aquela pessoa que ela ajuda todo mundo, esquece da casa dela, esquece dela, tem uma ferida. E se prejudica, e ainda acha culpada. Tem gente que se fala não pra alguém fica de cama, porque acha que fez errado. Isso foi crenças que foram sendo construídas ao longo da vida dela. Não tem nada a ver com a identidade dela em Cristo. Então, assim, Cristo, ele levou tudo sobre a cruz. Só que eu preciso ter consciência e lançar isso sobre a cruz. Essa é a parte que as pessoas não entendem. E que precisa de conhecimento, de revelação, de entendimento, de estudo para compreender. Como que eu vou lançar sobre Cristo, entendendo que ele já levou, se eu nem sei que eu preciso lançar? Eu não sei que eu tenho uma ferida. Como que eu vou tratar uma coisa que eu não sei? O que são as adversidades na vida? Muitas vezes as adversidades, na verdade, se não todas elas, são para fazer saltar questões dentro de nós. Na verdade, não é que isso, tipo assim, isso acontece para isso. Tipo, olha, eu vou fazer isso para que você... Não precisa ver com esse peso todo. Mas a palavra diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e trabalham segundo o seu propósito. Então, se eu tô passando por um desafio, o que isso aqui tá falando sobre mim? Como é que eu me sinto sobre isso? Quais são as feridas que tá saltando? Como é que essa situação tá conversando comigo? E aí isso é muito desafiador, porque salta um desafio, que sempre vai estar atrelado a pessoas, a gente vai sempre olhar, olha, fulano falou assim, eu não gostei como fulano falou, eu não gosto dessa posição. A gente sempre olha pro outro. Mas novamente, a gente falou muito isso no Podercast 33. Como que isso tá conversando comigo? Como que isso tá doendo em mim? Qual é o significado disso? Então, a gente passa por situações para que a gente aprenda com elas e pare de repetir os mesmos padrões. Só que se a gente não aprende, e isso é o que a terapia, o desenvolvimento, ele vai te trazer luz, vai te trazer clareza. Entenda, a terapia, ela nunca vai substituir o sacrifício de Cristo. Nunca, nem chega perto. Não faz nem cosquinha. Não faz nem cosquinha. Só que, como que eu vou me arrepender de uma coisa que eu nem sei que eu tenho que me arrepender? A terapia, ela traz clareza sobre isso. Às vezes um pastor, vamos supor, tu tem uma ferida em relação ao teu pai. Então você já tem problema com a figura masculina. Você vê o pastor, você projeta no pastor a figura do seu pai. Então o pastor te repreende, tua alma fica
amargurada. Aí você projeta a culpa no pastor. Aí fala, tá vendo? Por isso que eu não vou pra igreja, porque é todo mundo igual. Eu tô falando de quem? Tô falando do meu pai. Todo mundo é igual a quem? Todo mundo é igual ao meu pai. Então, a pessoa que ela não tem dimensão disso, às vezes ela não vai conseguir ouvir isso da boca de um pastor. Às vezes, numa terapia, ela vai conseguir entender isso. Ah, é por isso que eu tive tanto problema. E aí, o Espírito Santo, se ela der abertura, aqui, como que a gente consegue unir essa questão do emocional ao espiritual? Eu percebi isso, eu falo, olha só, Senhor, eu percebi uma ferida aqui, tá doendo. Mas tá doendo tanto que eu não quero nem olhar. Aí eu vou pro meu secreto. Senhor, me quebranta nisso daqui. Aí eu vou pro jejum. Aí o Senhor começa a falar com a gente em jejum. Aí eu vou pra oração, persevero para que o Senhor me trate. Aí começa a vir as adversidades. Aí você fala assim, meu Deus, eu tô buscando tanto resolver, só vem problema. Pra quê? Pra você ser moldado, pra você aprender. Aí você, nessa situação, você vai ter que decidir qual lado que você vai escolher. Eu vou continuar pelo mesmo caminho ou eu vou me permitir ser quebrantado pelo Espírito Santo? Eu vou colocar isso diante de Deus, eu vou colocar isso diante da cruz e eu vou me permitir ser purificado, ser santificado a partir do arrependimento, da consagração com o sacrifício de Cristo e eu vou entrar na presença do Pai como Pai e não como aquele que me pune, que me distancia, que tá só esperando eu errar pra... A gente tem que ter essa decisão. E aí, o que você decide? É forte. Irmã Milena, como a irmã Milena é a psicanalista do manto, Ai, Jesus amado. vou falar assim, Canalistas vão me matar. psicanalista do manto, até eu tava pensando no nome do programa, tive uma ideia aqui pra mexer, Pastor, pelo amor de Deus, não bota isso não, pastor. mexer por dois lados. Não, não vou falar. Eu queria pedir, e como você faz isso lá no... Você ajuda pessoas, você faz a oração de libertação, né? E pessoas são libertas. Uhum. Então, ainda tem bastante tempo. Então, queria nesse momento pedir para a oração de libertação e no final, a oração de cura. Porque cura física também eu creio que tem pessoas que vão ser curadas no físico e na alma. Mas você pode fazer a oração de libertação para aqueles que estão assistindo aí? Com certeza podemos fazer uma oração. Pastor, eu posso trazer só um adendo? Acho que é fundamental falar isso daqui. A hora passa muito rápido, né? Só um adendo. Essa questão de psicanalista do manto. E tem muita essa Isso é polêmica. brincadeira, né? Não, mas falando sério agora. Tem muita essa polêmica de... Ah, não existe psicanálise cristã. Eu concordo. Não existe psicanálise cristã. Aí as pessoas falam assim, Freud era completamente contra a religião. Inclusive, Freud começa a estudar por conta de efeitos religiosos que causaram nas pessoas e tudo mais, a histeria. Tem todo esse contexto histórico que antecede a teoria. O que eu entendo sobre isso? Realmente não existe psicanálise cristã. Eu falo isso só pra perturbar vocês mesmo. Não existe psicanálise cristã, por quê? Porque aqui dentro de um contexto teórico, Freud, ele era anti-Deus, anti-Bíblia, anti-Jesus, ele era anti-tudo, ele não acreditava realmente. Só que, mesmo diante desse contexto, esse é um dos principais motivos que leva ele a estudar sobre o inconsciente. Então as pessoas, elas falam muito, não dá pra unir os dois por causa disso, você tá pegando uma coisa que... Perfeito. O que a gente faz na prática? Eu pego o contexto teórico da psicanálise, e aplico a psicanálise a uma mentoria ou uma psicoterapia, vamos dizer assim. Como eu trabalho mais essa pegada de mentora, eu aplico a psicanálise à mentoria. Então tem pessoas que elas podem pegar a psicanálise e aplicar a psicoterapia. Por quê? A psicanálise ela é um processo de análise. Então é completamente diferente. A pessoa deita no divã e... Então, o psicanalista nem olha para o rosto da pessoa. Tem várias vertentes, né, dentro do estudo do embasamento teórico. Então, realmente, eu dou créditos a vocês que estão dizendo isso. Realmente não existe. Para mim é interessante fomentar isso e trazer essa percepção. Eu posso pegar o que uma pessoa que não é cristã aprendeu. Eu pego esse conhecimento. Eu pego essa revelação do inconsciente, dos símbolos, das representações, dos desejos, a parte da sexualidade. Freud fala muito de sexualidade também, isso não é muito entendido. Já cria aquela resistência, olha, não pode falar sobre isso, não pode mexer nessa caixa. Enfim. Então, a gente aplica
esse conhecimento ao estudo de quem eu sou e de como o meu inconsciente está trabalhando. E para quem tem um discernimento espiritual, eu consigo olhar e, como eu disse, traduzir o que isso aqui significa espiritualmente. Então são visões diferentes. E a gente precisa abrir muito mão da religiosidade para conseguir ter essa maturidade de dizer isso. Então, mais uma vez, eu dou crédito para você. Freud não era cristão, ele era anti isso, tudo isso. Mas se Deus usou até uma mula, por que não pode usar um ímpio para trazer revelações dentro da sua multiforme graça, da sua multiforme sabedoria? Por que ele não poderia usar um ímpio para trazer revelações que podem contribuir para o nosso bem? E ele começa com um pilar que estamos estudando até hoje, né? Então ele foi muito útil. Eu gosto muito do Jung, porque ele foi mais pro lado espiritual, mas Sim, bem sim. E espiritual. por isso que eles se separaram. Separaram, que eu disse, foi pro lado espiritual. Mas eu gosto de conhecimento. Conhecimento faz bem e o podcast tem a ver com isso, né? Nós trazemos um conhecimento, né? Com vários homens e mulheres de Deus. Então, quer fazer essa oração? Com certeza. Então vamos orar. Deixa Deus te usar, como Amém. dizem os pentecostais. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes de você fazer essa oração, você vai dar uma pausa aqui e você vai refletir no que eu falei sobre as questões da alma. E eu quero que você anote sobre os pontos que você considera que Deus ele precisa trabalhar dentro de você. E você vai dar permissão para que o Senhor trabalhe dentro de você nessas áreas que você anotou. Então não vai direto, dá uma pausa aqui, anota sobre isso, fala com Deus: Senhor, eu quero ser curada. Eu quero ser curada. Você vai declarar renúncia. Eu renuncio, eu abro mão, eu deixo para trás todos esses sentimentos aí, todas essas questões do seu passado que você identificou. Você vai declarar em voz alta mesmo: eu não quero mais isso. Eu renuncio. Senhor, eu quero ser curada. Depois de você fazer isso, aí você vai ouvir uma oração. Eu não vou fazer uma oração com grito, eu não vou fazer uma oração... Eu vou fazer uma oração simples. E eu creio que o Espírito Santo ele vai falar com você. Porque não é sobre o quanto que eu boto força na voz, mas é sobre a unção, é sobre o Espírito Santo entrando na tua casa nesse momento. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Eu te agradeço, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão aqui. Eu te louvo pela vida do pastor, que me convidou pela terceira vez. Muito obrigada, Jesus, pela sua mensagem sendo alcançada. Obrigada, Jesus, porque tem pessoas entendendo sobre as suas emoções. Tem pessoas rendendo a sua alma agora em um novo nível, uma nova dimensão a ti. Então, Espírito Santo de Deus, eu oro agora pela unção que despedaça todo o jugo. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te louvo, Senhor, por toda a trajetória. Senhor, meu coração tem muita gratidão por toda a trajetória, por todo lugar, por todas as pessoas que o Senhor tem me conectado. E, Senhor, tem despertado questões dentro de mim que me fazem ter essa coragem de fazer essa oração por essas pessoas hoje, Jesus. Então, Senhor, da mesma maneira que o Senhor despertou essa coragem em mim, eu oro para que o Senhor desperte essa coragem nos teus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toda dor física nesse momento é destruída. Toda enfermidade é destruída. Todo inchaço, toda inflamação. Toda dor na coluna, toda inflamação nos nervos na coluna. Em nome do Senhor Jesus, eu amaldiçoo agora essa inflamação. Espírito Santo de Deus. Ô Santo Espírito, faça a tua obra, Senhor. A tua palavra diz que nós faríamos obras ainda maiores. Então esse é o momento de fazermos obras ainda maiores. Amém. Oh, Espírito Santo de Deus, eu te louvo. Senhor Jesus, eu te louvo pelo teu sacrifício sendo eficaz na vida dessa pessoa que está recebendo oração nesse momento. Aleluia! Obrigada, Jesus, por libertações também no campo da mente. Então, em nome do Senhor Jesus, todo o espírito de abandono deve sair. Todo espírito de rejeição deve sair. Todo espírito de angústia, opressão, eu dou uma ordem, bata em retirada. Todos os demônios amarrados vão sair tranquilamente em nome do Senhor Jesus, sem machucá-los,
Em nome do Senhor Jesus, enquanto o Espírito Santo de Deus renova essa alma. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Todas as maldições são quebradas. Todas as maldições da quarta, da terceira, da segunda, desta geração são quebradas, são Em nome anuladas. de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu oro que o Senhor entregue a cada um a medida necessária para esse momento, para que eles possam continuar buscando pastores, buscando líderes, buscando direção, buscando conhecimento, buscando a tua palavra, para serem libertos a partir da tua palavra, para serem libertos a partir da adoração, porque a libertação, ela corre, Senhor, a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. E quando nós entramos numa dimensão de adoração, nós entramos a um novo nível de libertação. Ô Espírito Santo de Deus, traga esse entendimento, Senhor, traga esse discernimento, traga essa coragem, traga essa fome e sede de buscar pelo secreto, traga conexões dos céus, Senhor, para que as tuas filhas possam caminhar juntas, para que elas possam ir ao monte, para que elas possam te buscar, Senhor. Oh, a tua palavra diz que o Senhor busca por aqueles que adoram, que te buscam e adoram em espírito e em verdade. Então, em nome do Senhor Jesus, eu oro por espírito de verdade caindo sobre os seus. Aleluia, Senhor, Deus. começa a desfazer todo o jugo das intenções sujas. Oh, Pai, porque muitas vezes queremos buscar o teu poder, mas não queremos buscar a tua face. Derrama sobre o nosso coração a fome, a sede, o desejo de buscar a tua face. Em nome de Jesus, que antes dos moveres, antes das curas, antes das manifestações e das libertações, nós tenhamos fome e sede de ti, Senhor, da manifestação da tua glória, de te conhecer como Pai, de conhecer Jesus Cristo como nosso irmão mais velho, de conhecer o Espírito Santo como nosso amigo e consolador. Senhor, antes de fazer isso para os outros, Pai, que nós possamos mergulhar em comunhão contigo. Em nome do Senhor Jesus, para aqueles que buscam, Pai, um novo nível de unção, derrame sobre eles, em nome do Senhor Jesus, na medida necessária para essa fase, para essa situação, para essa ocasião, para esse tempo, nem mais nem menos. Ó, Santo Espírito de Deus, comecem a abrir a visão profética, comece a abrir, Santo Espírito de Deus, para aqueles que não oram em línguas, a unção despedaça todo o jugo agora, para liberar as línguas que já estão dentro de você, mas você não consegue liberar. Em nome de Jesus, cadeias sendo quebradas, correntes sendo estouradas. Oh, Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe que eu também era uma pessoa que era bloqueada nas línguas. Senhor, como foi difícil. Então, diante disso, eu creio que eu tenho autoridade para liberar essa pessoa que não consegue. Então, em nome de Jesus, pela fé, abra a sua boca agora, libera, porque o Espírito Santo quer te selar, te renovar, te batizar, te encher, te preencher de graça, de glória, Aleluia. de favor, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós te agradecemos. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, Senhor. Eu proíbo todo mundo de me idolatrar agora, em nome de Jesus. Nossa, porque a Milena é isso. Não. Isso é tudo sobre ele. Não permita que a idolatria roube as suas sementes, em nome de Jesus. E você, Santo Espírito de Deus, o Senhor está levantando pessoas que não acreditam em si mesmas, pessoas que não acreditam no seu potencial, pessoas que começaram agora na caminhada de fé. O Senhor está levantando você como uma voz de autoridade, porque você tem um coração entregue, você tem um coração, você está dentro do primeiro amor. Jesus perdoa a gente que está na caminhada há muito tempo e muitas vezes perdemos o primeiro amor, perdemos a fé, perdemos o brilho nos olhos ao falar do sacrifício de Cristo, ao falar da cruz, ao falar das coisas que o Senhor faz. E o Senhor tem levantado você que se acha incapaz. Começa a abrir a tua boca, começa a falar na internet, começa a gravar pro YouTube, começa a falar para as pessoas. Você vai se surpreender com a forma que o Senhor vai te usar. Que o Senhor seja exaltado na tua vida. Senhor, nós honramos o sacrifício de Cristo quando nos posicionamos. Queremos te honrar através do nosso posicionamento. Lembra-nos, Senhor, traga a revelação de que não é sobre nós. Então não se limite à incapacidade, não se limite ao medo, não se limite à insegurança. Vai, avança, cresça. O Senhor é contigo.
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É forte. Forte. É forte, Brasil, como diz o pastor. Até para uma pergunta boa para você. Lá vem. A pessoa está membro de uma igreja e ela percebe, talvez com conhecimento, assistindo podcast, descobre que ela percebe que o pastor é cheio de ferida. E ele é membro dessa igreja que o pastor é cheio de ferida. O que ele faz? Eita. Vamos lá, primeiro ponto. Eu acredito que o Senhor ele nos traz liberdade. E a gente tem entendimento, a gente tem conhecimento, a gente tem uma cabeça pensante. Então, dentro desse contexto, você vai se perguntar o seguinte: eu quero estar debaixo de uma liderança assim? Doente? Como que essa liderança tem me afetado? Pergunto direto para você. Você ficaria? Não. Nem pensar. A menos que o Senhor tivesse falado comigo de forma bem clara que é para eu permanecer. Pela minha inteligência, não precisa ir muito longe, eu já sei que eu não quero estar debaixo de uma liderança dessa. Meu entendimento. Cara, livre-arbítrio, inteligência. Como que uma liderança doente vai me preparar para um ministério que o Senhor tem para minha vida? Não consigo ver. O que Deus pode fazer? Assim, trazendo um exemplo assim hipotético, o que pode acontecer? Deus permitir, por algum motivo, que aquela pessoa fique ali para tratar alguma questão dela. Alguma questão de posicionamento que ela precisa ter, algum aprendizado, algum desenvolvimento que ela precisa ter naquele ambiente. Então, sim, isso pode acontecer. Mas aí tá falando do nível de consciência daquela pessoa. Tá entendendo? Tá fazendo sentido? Então, dentro desse ponto, a gente é inteligente. Eu não preciso pular da ponte pra saber que dali eu vou morrer. Ok? Eu não preciso falar, olha Deus, é pra eu pular aqui ou não, pra eu continuar aqui nessa beiradinha. Eu sou inteligente, eu não preciso disso. Aí, beleza. Então, vamos lá. Eu estou nessa dúvida de sair ou não. Milena, eu ouvi que você falou, tô nessa dúvida de sair ou não. Eu vou orar até eu ter uma resposta clara. Se eu tô trazendo essa confusão. O que acontece muitas vezes? Para toda pessoa abusiva, existe alguém que aceita ser abusado. Então essa pessoa, muitas vezes, ela não consegue sair porque ela tem feridas de abuso. Ela acha que ela merece aquilo. Então, às vezes, vamos supor, infelizmente, misericórdia, uma pessoa que sofreu abusos psicológicos por pai e mãe. Críticas duras, palavras terríveis. Então ela tá acostumada com aquilo. Meu pai me ama, então esse pastor aqui também me ama. Olha a emoção como é que entra. Aí aquela pessoa tem autoestima baixíssima. Ela não sabe o valor dela. Ela não sabe quem ela é. Autoimagem. Então, ela acredita que ela tem que estar ali. E aí vem até um orgulho assim. Não, eu preciso ajudar essas pessoas, porque olha, eu posso ser um exemplo para elas. Aí o orgulho fica falando ali bem sutil. Quem disse? Agora tu é Jesus Cristo para salvar todo mundo. Espírito Santo. Quem que tu vai salvar uma pessoa? O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Tu é o Espírito Santo. Então, às vezes a pessoa ela tá debaixo daquela liderança porque ela tem uma crença de que ela merece ser abusada e que ela merece aquilo. E aí o salvador da pátria que quer salvar a figura da projeção de pai e mãe, ela vai falar: "Não, eu posso fazer alguma coisa aqui". Então ela fica repetindo padrões, porque no fundo ela ainda quer salvar uma pessoa que ela ama. E ela se sujeita àquilo. Na mesma linha, a pessoa percebe que tem problemas emocionais, rejeição, abuso, sofreu muito aí, que não falta gente com problema na alma. O pastor dela, ela sabe que é um homem de Deus, mas só que ele não sabe como ajudar ela. Ela percebe disso, que ele não sabe como tratar as emoções, fica até perdido. Vamos dizer, alguém que sofreu um abuso na infância vai falar para o pastor, às vezes, sei que tem homens de Deus que sabem, mas vamos dizer que não sabe, esse pastor não sabe. E aí, essa pessoa vai ficar ou sai? Você vai ter que filtrar.
Aquela pessoa, ela tá me alimentando espiritualmente? Veja bem, eu não vou esperar que um pastor seja um terapeuta. Um pastor é um pastor, ele não é um terapeuta. Um pastor, se ele estuda sobre questões da mente, isso vai ajudar muito em gabinetes pastorais, por exemplo, em acompanhamentos. Mas, esse é o dever dele? Não. Então a pessoa precisa filtrar. Quais são as projeções e as expectativas que eu tenho sobre essa pessoa? O quanto que eu posso estar projetando feridas minhas em cima dessa pessoa? De que forma essa pessoa me alimenta? Ela me alimenta em tal área. Então eu vou tratar essa área aqui com essa pessoa. Se uma pessoa ela não tem conhecimento, não tem ferramenta, não tem experiência para falar de uma outra área, por que eu vou falar sobre isso com ela? Eu vou falar isso com uma outra pessoa que tem entendimento sobre isso. É que nem questão de amizade. Vou trazer um exemplo bem tosco. Você tem amizades que são íntimas e você tem amizades que não são íntimas. Para um amigo íntimo que entende uma área da tua vida, você vai compartilhar questões mais profundas. Por um amigo que não é íntimo, que não entende determinadas áreas da tua vida, você não vai compartilhar aquilo. Você vai compartilhar com alguém que entende e que pode te aconselhar, que tem experiência para isso. Então é só você ter a maturidade para filtrar, entender que um pastor ele não é perfeito. E essa nem é a função dele. Ele tá ali para te instruir diante da palavra. Então ele vai te instruir diante da palavra. O que um pastor pode ter cautela? Com as próprias emoções dele, como por exemplo a performance, a forma que fala, o cuidado, o amor de um pastor. Então, acho que o amor, a gente resolve muitas coisas com amor. Se o pastor ele tá ali mesmo sem conhecimento, mesmo sem muito preparo, mas ele tem um coração que ele consegue entregar o amor para a pessoa, cara, pronto. Já vai ajudar muito. Mas a ovelha, ela precisa ter essa maturidade. O ser humano não é perfeito. E quando a gente fala assim, tem muita gente com problema emocional, gente, todos nós temos. Eu tenho, o pastor tem, todo mundo tem. E a gente vai descobrindo os nossos desafios ao decorrer da caminhada. Os sentimentos, eles vão saltando. Eles vão saltando. Vai saltar um, vai saltar outro, vai saltar outro. Depois do evento do Na Mesa, eu falei, Jesus, quanta coisa que eu descobri que eu tenho que tratar ainda. Saltou E tanta coisa. você? Bem, claro, vai sempre saltar. Você não tem medo de expor? Às vezes você fala assim, ó, tinha esse problema pra... Você às vezes fala lá no Instagram, né? Uhum. Ah, descobri isso, coisa e tal. E aí os outros lá, tá lá na academia, fala assim, ué, ela tem esse problema e... Eu nunca falo num tom de fragilidade. Eu falo num tom de quem tá solucionando Resolveu. ou já resolveu. Sim. Então, eu acredito muito que a vulnerabilidade, ela cura. E eu acredito que isso me traz mais autoridade ainda. Porque eu falo do meu e eu falo como que eu resolvi e como que eu tô lidando. Muita gente fala, olha, você tem isso, 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 isso. Pouca gente sabe da instrução de como resolver. Então eu acredito que se eu exponho o que eu sinto e como eu trato, eu vejo que a outra pessoa se conecta, caramba, eu sinto isso também. Se ela tá passando por isso, se ela já passou, poxa, caraca, se mesmo passando com isso, passando por isso, ela consegue fazer tudo isso, poxa, mesmo sentindo isso, a Milena fez o evento, a Milena, caraca, tá em movimento, ela não tá paralisada. Poxa, eu tô sentindo essa mesma coisa, mas eu tô me paralisando. Aí a pessoa vem pra sessão, Milena, como que eu posso parar de ser paralisada? Eu me identifiquei com o que você falou no Podercast. Cara, parecia que você tava falando da minha vida. Eu quero aprender. Então a pessoa, eu já atraio pessoas que elas são dispostas a aprender. E tem cura igual que você viu lá no monte, né? Existe milagres de cegos enxergar, paralítico andar, alguns são usados assim. Você acredita que pessoas com problemas emocionais gravíssimos, vamos dizer, tem essas curas é instantânea, milagre aconteceu. Você acha que o poder de Deus, a presença do Espírito Santo, uma unção, pode curar de uma forma instantânea, se vir algo sobrenatural na pessoa, Emocional emocional, ou tem que ser um processo? vai depender de muitos fatores. Assim, eu acredito que pode. Vai acontecer com todo mundo? Não necessariamente. Isso vai depender da unção, do nível de unção que a pessoa carrega. Vai depender do momento, da estação da vida. Vai depender do quanto que aquela pessoa tá aberta para receber aquela oração, aquela declaração, aquela profecia. Então, tipo assim, a gente vê acontecendo na hora ou não,
vai depender de muitos fatores. Então, tipo assim, já tiveram coisas comigo e com amigas minhas que elas foram curadas ali. Pum! Por quê? Assim, o que que eu entendo, assim, discernindo? Cara, eu tava buscando há muito tempo já. Tava buscando há muito tempo, o Senhor tava trabalhando naquela pessoa há muito tempo. O Senhor tem um desígnio pra aquela pessoa que, tipo assim, vambora, tá na hora de acontecer. Então vem um mover de unção, vem um mover profético, pum, desata. Desata na hora. Mas vai acontecer com todo mundo? Não necessariamente. Por isso que a gente fala muito dessa questão de ser de glória em glória. A palavra mesmo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o quê? A palavra de Deus. Então a gente entende também que quanto mais eu tenho acesso à palavra de Deus, mais eu sou liberta. Então a gente precisa olhar nesses pontos aqui. Por que eu tô dizendo isso? Às vezes a pessoa fica frustrada porque ela não foi curada na hora. Porque ela tinha uma expectativa tal. Tem vários fatores para você ser uma pessoa ser, outra não ser. Então muitas vezes a pessoa que ela foi curada ali na hora, cara, ela tava com o coração aberto. Ela tava buscando aquilo há muito tempo. A mentalidade dela tava pronta. Tipo assim, deu match. Sabe quando a tomada, zum, conectou uma na outra. Às vezes, às vezes a fiação precisa tá. Tô dando aqui um exemplo pra vocês entenderem, tá? Tipo assim, isso aqui não é uma verdade absoluta. É o que eu vejo de discernimento no dia a dia. Então, assim, às vezes tem que botar, tem que encapar ali com fio, o fio tá desencapado. Aí esse fim desencapado pode representar, assim, uma dúvida que eu ainda tenho, um pouco de revelação que eu ainda preciso ter da minha verdadeira identidade em Cristo. E aí isso vai impedindo alguns acessos. Então eu vejo dessa forma, pastor. Nós participamos faz um mês lá do evento do Roberts, na igreja do apóstolo Roberts, do Uhum, Davi Rebolo. uhum. Faz um mês, né? Ou menos. Acho que É menos. menos, né? E você comprou uns materiais material lá, os livros dele, e leu o livro lá. Pelo menos você colocou no Instagram. Tô lendo esse agora. Tava lendo um monte. O Destino Profético. Qual é o destino profético da irmã Milena? Eita. Qual o destino profético da irmã Milena? Eu acredito que tá muito voltado pra resgatar pessoas. Resgatar pessoas. O destino profético da irmã Milena vai ser pastora? Ai, Jesus, nesse sentido que você tá falando? Não, não sei. Já foi falado isso? Ai, pastor, você é terrível, né? Ele que falou. É, Ai, mas mais outras pessoas falaram também. Mas eu não sei se eu vou ser pastora, assim, eu não sei se eu vou ser pastora, assim, de uma igreja local. Eu, não... Yeah! Eu já recebi essa palavra também. Ai, Jesus. local, igreja local? Eu preciso que Deus me clarifique isso, mas mais ou menos. Ai, eu tô falando assim, Deus, eu não quero, trabalha aqui no meu coração. Mas tá tudo bem. Ai, eu dou risada. É, mas Deus tem uma jornada aí, né? Para usar a irmã Milena, seja pregando, anunciando, ensinando, ou nas mentorias, ou na academia. Quantas pessoas tem na academia hoje? E até coloca, fala do seu Instagram, YouTube, aqueles que querem fazer academia ou entrar em contato. Você tem atendimento também sozinho, consultas? Uhum. Então, Academia Igreja de Desenvolvimento, a academia em si, a gente tá quase batendo o marco de 100 alunas. E mais alunos de todos os cursos, assim, a gente já tem quase uns 500 por aí. Eu não fico bastante. contando, não. Então, Milena Grisoli em todas as redes sociais, TikTok, YouTube, Instagram. Você acompanha lá os conteúdos que a gente posta lá do dia a dia. Eu posto muito do meu dia a dia, eu gosto muito dessa espontaneidade de pegar a rotina e trazer ensinamentos a partir dela. E principalmente porque eu acredito que um profeta, uma pessoa que carrega a unção, uma pessoa que tem comunhão com Deus, continua tendo uma vida normal. Então eu gosto de trazer esse lado, assim, sem ficar espiritualizando tudo, trazendo esse discernimento, essa visão. Academia Grisória de Desenvolvimento, as inscrições estão abertas. O que é? Você explica aí para o pessoal que Maravilha, tem. muito bom. É um curso, é um treinamento? Como funciona? Maravilha. A gente caminha 12 meses juntos. Então, não é um curso onde você vai comprar e você não vai ter um acompanhamento.
Você tem acesso a mim na academia, então a gente tem aulas ao vivo com bastante frequência. Então, por exemplo, agora a gente está dentro de um curso de oração. Nós temos aulas 3 vezes na semana. Então, se você tem fome de participar ao vivo, você participa ao vivo. Se não, você assiste na gravação, não tem problema nenhum. A academia, ela tem o intuito de te desenvolver emocionalmente, pessoalmente e espiritualmente. Então, nós temos cursos voltados para a área onde a gente fala só de alma, só das suas dores, só das suas feridas, só do seu passado, só para você entender o que está acontecendo dentro de você. E temos cursos que vão desenvolver a tua mentalidade, o teu desenvolvimento, assim, a nível de mentalidade mesmo, de maturidade, de posicionamento. E cursos mais voltados para a área espiritual. Então, lá dentro nós já temos 4 cursos gravados. Você acessando, você se tornando aluna, você já acessa essas gravações. E dentro desse 1 ano, você quando entra, você acessa todos os outros próximos cursos que eu vou lançando ao longo desse tempo que a gente está caminhando juntos. Então agora a gente especificamente está no curso de oração. Depois nós vamos falar sobre feminilidade, vamos falar sobre dinheiro, prosperidade. Prosperidade a nível de dinheiro mesmo, que a gente teve um curso que eu falei de prosperidade a nível de mentalidade. Outros a gente vai falar a nível de dinheiro. Tô sentindo também de fazer em relação a casamento. Então, quando você entra, você tem acesso a tudo isso. Além também de ter uma comunidade de mulheres que estão no mesmo propósito, no mesmo intuito, no mesmo objetivo que você. Lá eu falo que ninguém vai caminhar sozinho. É muito difícil você caminhar sozinho, muito difícil, porque qualquer coisa você desanima. Então lá vai ter uma comunidade de alunos que interagem lá todos os dias. Eu interajo também, eu respondo dúvidas. As alunas colocam lá @MilenaGrisolha para eu ver a mensagem, que são muitas mensagens, às vezes no grupo. Eu leio a mensagem de vocês, eu respondo lá dentro do grupo. Então é um momento de muita edificação e de muitas conexões. De lá saem muitas amizades também, pessoas que oram juntas, pessoas que caminham juntas, pessoas que têm visto romperes juntas. Então não é somente um curso que você compra e você vai assistir e acabou. Não, a gente tem essa troca, a gente tem, eu gosto muito de ter essa interação. Então, a gente vai estrear também agora a sala de revelação na Academia Grisalha de Desenvolvimento, que vai acontecer esporadicamente lá dentro, onde vocês vão poder entrar, a gente vai estar no Meet, e vocês vão poder falar dos desafios de vocês. Eu pensei que você ia revelar. Não. Eu vou revelar em relação a que tá na alma dela, mas isso com questão teórica, estudo, não revelação. Espiritual não, pelo amor de Deus, gente. Falei, já tá avançado, tem a sala da Jesus. revelação. Inclusive, a gente vai começar agora e você vai ter mais oportunidade ainda de tirar dúvidas comigo e interagir com outras alunas também. Essa é a Academia Grisolha de Desenvolvimento. Inclusive, você pode entrar agora, as inscrições elas estão abertas. Tem sessões individuais também, aí você fala com a minha assistente e a gente vê a disponibilidade na agenda. É bem isso. Só ir lá no Instagram, manda lá no direct, né? Academia, eu acho que tá o link, né? Mas se você quiser uma mensagem, manda pelo direct do Instagram. E no YouTube também tem várias mensagens. Qual é a mensagem que você no YouTube alcançou mais visualização ou que você acha que chamou mais atenção? Se tem alguma coisa específica? E da academia, essas primeiras alunas que já, não sei se tem 1 ano, aquela que você lembra que teve bastante resultado, ela mesmo testemunha, se você lembra de alguém específico, é que é muito, né? Bastante gente. Inclusive, eu fiz uma live, tem no meu perfil agora há pouco, uma live que eu falando sobre. Pra você que quer entender mais sobre você, tem um testemunho de 2 alunas minhas lá nessa live, tá lá logo no meu perfil. Você dá uma olhadinha lá que você vai encontrar. Vídeo no YouTube. Os vídeos que eu falo sobre orgulho deram bastante views, as pessoas gostam muito. E os vídeos que eu falo sobre oração em línguas também. Teve bastante repercussão. As pessoas elas têm muita dificuldade de identificar o orgulho, todos nós temos, porque o orgulho é uma proteção para que a gente não acesse uma ferida que está por trás dele. Então, quando eu falo de orgulho, as pessoas elas começam a identificar, elas falam, meu Deus, eu não sabia disso, eu não tinha visto isso. Onde assim, só essa pergunta do orgulho. Toda pessoa orgulhosa é porque tem uma ferida? Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Testemunhos. Nossa, tem tantas alunas com tantos testemunhos diferentes. Muitas delas testemunham que elas entram na academia
Pra se desenvolver emocionalmente ou busca material, cara, minha vida financeira tá travada, deixa eu entender aqui das minhas emoções, o que que tá travando aqui. Aí uma até falou assim, recentemente, até nessa live, ela falou, eu entrei pra destravar minha vida material e eu percebi o quanto que eu precisava trabalhar o meu espiritual. Aí ela fala, hoje eu consigo voltar a orar em línguas, hoje eu consigo buscar. E ela tem um pai pastor, então ela tinha essa resistência por conta de sentimentos em relação ao pai, né? Tem uma aluna que. Tem uma aluna que, inclusive, a primeira sessão dela foi muito forte, assim, a nível espiritual. E ela tem conseguido reconciliar, assim, poderosamente o casamento dela. Ela era muito reativa, reclamava, colocava toda a culpa nele e ela não conseguia olhar pra ela. Então o marido dela estava prestes a, assim, eles estavam prestes a se divorciarem. E pessoas que têm ministério, né? E aí, a gente trabalhou muito essa questão do orgulho também, do quebrantamento, de olhar para as feridas que estão me trazendo essa reatividade. Então a comunicação dela tem melhorado, tem mudado, a forma que ela lida com o esposo, a forma que ela lida com a filha. O ministério dela está sendo ativado novamente, que ela não conseguia por se achar incapaz, insuficiente. Tem alunas que têm conseguido tomar decisões muito difíceis, como uma que renunciou a um relacionamento de 10 anos, porque não estava fazendo bem a ela diante de Deus. O relacionamento, ela queria casar, ele não queria casar, e ela queria se entregar mais diante de Deus, né? E a gente entendeu também, emocionalmente falando, por que que ela se relacionou com uma pessoa indisponível. E a gente entrou numa sessão muito profunda, isso foi individual, muito profunda, em relação ao pai dela, e aí ela conseguiu liberar uma dor que ela nem sabia que tinha. Aí a gente entendeu por que tinha reações no corpo dela, por que tinha algumas crises de ansiedade, a nível emocional, tudo a nível emocional. E aí, claro, depois eu traduzo isso espiritualmente para a pessoa que ela tá aberta para entender isso. Então são alguns exemplos aqui. Essas são mentoradas minhas individuais também, mas também estão na Academia Grisol de Desenvolvimento. Um complementa o outro, né? A academia ela já traz um destravar muito grande, muito abundante. Eu tenho várias alunas que elas entraram tem menos um mês e elas falam: Milena, não tem nem um mês eu já estou sendo transformada. Por quê, gente? Porque a partir do momento que você consegue identificar suas feridas, que você consegue se analisar, cara, você para de reagir da mesma forma de antes. Da forma reativa, da forma tóxica, a si mesmo e para o outro. Quando você consegue identificar, você fala: caraca, não, eu posso. Não, eu não sou assim. Essa não sou eu. Isso daqui foi que eu fui formada. E você começa a criar musculatura para resistir a esses velhos comportamentos. E a transformação ela começa a aparecer em níveis cada vez maiores. Então a chave é o autoconhecimento, né? Ele está falando que você conhece a sua dor, a sua ferida. Paulo fala para Timóteo: conheça a ti mesmo, né? Conheça você mesmo, autoconhecimento. Muito importante. Você que está aí, meu filho, muitos líderes feridos, machucados e às vezes não procura ajuda. Seja aqui na academia da minha Milena, seja onde for, você tem que procurar ajuda para conseguir ser ajudado, né? Ah, eu atendo alguns pastores também. Atende? Uhum. E eles aceitam as orientações? Eles aceitam. Os outros pastores da igreja é que eles falam que não aceitam. Eles falam, Milena, já mandei seu contato. Falei, ninguém chamou por aqui não, eu já perguntei minha assistente. E o pastor é meio duro, né? Fala assim que aceitar ajuda. Mas eu creio que esse programa foi muito esclarecedor. Irmã Milena, eu quero deixar ter um tempo ainda. Eu queria que você falasse aí o que sentir no coração, pregue ou fale ao ministro como é a psicanalista do manto. Anota Ai, meu aí. Deus do céu. Anota aí, vai lá no Instagram dela, coloca psicanalista do manto, vi lá no Podcast. E se você for entrar na academia, fala assim, ó, eu vim no Podcast, tô entrando na academia por causa do Podcast. Vou ter que dar uma comissão pro pastor. Ai, gente, muito bom. Vamos lá. É possível você ter uma vida de intimidade, de profundidade, de relacionamento com Deus e não ser bitolado. É possível você viver tudo isso e gerenciar suas emoções.
Priorize a gestão das suas emoções para que você seja ainda mais usado por Deus e que você tenha ainda um relacionamento mais puro, mais santo, mais limpo com Ele. Descubra sobre suas mazelas, sobre suas dores e coloque isso diante do Espírito Santo. Você vai ver as loucuras que vão começar a acontecer na sua vida. Amém, amém. E deixa o convite, você que não assistiu o podcast 33, ela fala desde o início, como foi a sua jornada, o batismo com o Espírito Santo. E o 49, podcast 33 e o 49, primeiro ela conta do início, o 49 foi muito ensino, muito conhecimento também. Então, creio que vai edificar a sua vida, você que não assistiu. Playlist podcast completo. Então, minha irmã Milena, obrigado aí mais uma vez, terceira vez. Que Deus continue abençoando você. Como é o nome do marido? Deu branco agora. Daniel. Daniel, é o profeta. Eu falei com ele lá no evento, conheci ele lá no evento lá do Apóstolo Robson, Daniel. Deus abençoe o Daniel nessa nova jornada, novo ciclo, que seja de vitória, de conquista e de crescimento cada vez mais. Amém. Foi um prazer, pastor. Muito obrigada. Sempre adoro estar aqui com você. Amém. Então, até o próximo programa. Até. Tchau, tchau.